Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Glória a Deus, querido Pai. Muito obrigado por esta maravilhosa e incrível oportunidade, por sermos abençoados em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar? Agora, vou lhes dar alguns pontos importantes sobre como eu vou lhes introduzir de maneira clara e detalhada, com atenção no trabalho da obra, não é? Vocês têm esses pontos aí com vocês. O número 1 era o quê? Como ser um bom pastor? Não, antes disso. Não, antes disso. Como exatamente ser introduzido na obra de Deus? Amém. Um é ter um desejo ardente. E dois é ser um campeão em servir no ministério leigo, dedicando-se com fé e compromisso. Amém. Agora, o próximo tópico é sobre como realmente realizar a obra do Senhor. Ou seja, compreender as 4 etapas importantes que fazem parte desse processo. As diferentes dimensões do trabalho realizado por um pastor. Amém. As 4 dimensões fundamentais do trabalho do pastor. Número 1, oração importante para a vida pastoral. O código para as 4 dimensões do trabalho do pastor é PBCI. E essa é uma área do trabalho. E a segunda é WAR, B-A-R. A primeira é o trabalho do pastor e a segunda é o trabalho de aplicar isso a si mesmo. Então, por favor, anote aí, preste atenção, como ser introduzido na obra de Deus. Número 3. Número 1 é um desejo ardente. Número 2 é tornar-se um campeão no ministério leigo. E o terceiro ponto é compreender as 4 dimensões do trabalho de um pastor. E o quarto ponto é entender as 3 dimensões do trabalho de um pastor de levar o Wade para si mesmo. Amém. Que significa guerra. Guerra. Amém. Uau. Você está animado? Estou animado. Você está super animado, ah? Eu sou. Sin duda, realmente muito excitado. Você está satisfeito? Estou muito satisfeito, certo? Em primeiro lugar, a oração, sem dúvida, e é essencial. Oração que opera milagres. A resposta para tudo. Problemas grandes ou pequenos. Oração. Oração que opera milagres. Tudo bem. Efésios capítulo 4. Diz que ele trabalhe se esforçando de maneira dedicada e constante, fazendo com as próprias mãos o que é bom e correto. Amém. Um bom cristão deve trabalhar arduamente. 3 razões pelas quais o ministério é um trabalho árduo. Se você realmente acha que o ministério é uma jornada tranquila e sem grandes desafios, então provavelmente escolheu o emprego errado. Em primeiro lugar, é um trabalho árduo, pois Paulo ensinou que o ministério era um trabalho árduo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele disse que designou alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres, todos para o aperfeiçoamento e crescimento dos santos, para a obra do ministério. Amém. Você está aí? Aleluia.
Então, Paulo descreveu isso como trabalho. Por favor, olhem todos agora para o versículo que está aparecendo na tela. Deus deu apóstolos, profetas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. Por 3 motivos para aperfeiçoar os santos. Todos digam para aperfeiçoar os santos. Amém. E então, o segundo é o quê? Para a obra de não, para aperfeiçoar os santos. Agora tirem os comentários. Tirem os comentários. Os comentários foram introduzidos pelos tradutores. Amém. Amém. Então, para aperfeiçoar os santos de Deus para a obra do ministério e para a edificação. Para a edificação do corpo. Porque isso te dá uma impressão errada sobre qual é o trabalho de um apóstolo. Olhe para o versículo 11. Olha, você está vendo na tela? Você está vendo na tela? Um dormiu com acordado. Ele deu alguns como apóstolos, ou seja, fez algumas pessoas apóstolos, depois fez algumas pessoas profetas, depois evangelistas e então pastores. E ele fez algumas pessoas mestres. Por quê? O próximo versículo te diz por quê. Para o aperfeiçoamento dos santos para a sua obra, para aperfeiçoar os santos para a sua obra. Assim o trabalho será feito pelos santos. Você está comigo? Não é como se os apóstolos, pastores e profetas tivessem 3 funções diferentes. 3 empregos. A primeira tarefa é aperfeiçoar os santos. O segundo emprego é o trabalho. A terceira tarefa é edificar o corpo. Não. A obra visa o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo. Então você está sendo aperfeiçoado para que você trabalhe. Amém. A primeira vez que ouvi sobre isso foi quando Yom Kippur apontou que esses comentários deveriam ser tirados dali e você entenderia melhor. Que apóstolos e pastores estão ali para aperfeiçoar os cristãos para que os cristãos trabalhem. Façam a obra do ministério. Então, aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completá-la e aperfeiçoar você para que você possa trabalhar. Agora você acha que eu vim para fazer o trabalho na África do Sul? Eu não fiz nada na África do Sul. Tudo o que estou fazendo é falar com você e tentar aperfeiçoar você para que você trabalhe. Eu não posso morar aqui. O pastor Cris aqui, ele é um irmão de cor em uma cidade de pessoas de cor. Eles trabalham em comunidades de pessoas de cor e neste país. Eu não posso fazer isso, eu não falo africano. Eu nem sequer conheço os problemas. Então eu posso ajudá-lo e aí ele fará o trabalho ou ele pode ajudar outros a fazerem o trabalho. Quanto ao trabalho, se você acha que algum gigante vai vir e fazer alguma coisa, você não entende o que está acontecendo. O que uma pessoa faz? Esses dias já passaram. Uma grande pessoa, isso não existe mais. Então eu não estou interessado em uma grande igreja em Pretória. Eu estou interessado, estou disposto a ter 100 igrejas menores na África do Sul do que uma grande igreja em Pretória. Eu prefiro investir fora de Pretória. Estou tão feliz que temos uma igreja aqui em Pique. Estamos conseguindo o nosso prédio da igreja ainda. Estou tão feliz que somos 2 igrejas e meia em Matthew King, Kimberley e onde mais? Quais outros lugares? Temple King e onde mais? George. E todos os 500 lugares que você mencionou anteriormente. Eu realmente prefiro 100 pequenas igrejas a uma igreja grande. Quando você faz isso, o diabo nem sabe quem atacar. Ele fica um pouco confuso. Já contei para vocês sobre o coelho do Rambo. Eu não posso contar, já está tarde. Olá, estou contando mais histórias. Mas o aperfeiçoamento dos santos para a sua obra. Então eu não disse que era trabalho.
Paul disse que era trabalho, então é trabalho. Não é um jogo. Já que estou aqui, estou trabalhando. Pode parecer fácil, pode parecer pré-saturação. É como se não houvesse gasto de energia. Não há. Mas não é exatamente assim. É a graça de Deus. Há um certo cansaço nisso e é repetitivo. Você acha que eu nunca falei sobre isso antes? Tudo que preguei, já preguei antes, preciso repetir isso. A maioria das histórias que contei para vocês, já contei antes. Tenho que dizer de novo como se estivesse contando pela primeira vez. Energia. Ei! Energia. Então, o trabalho é assim. E você tem que ficar repetindo. Quantos de vocês nunca ouviram muitas das coisas que eu disse antes? A maioria de vocês nunca ouviu antes, não é? Então, como posso presumir que você já ouviu isso antes? Porque uma ou duas pessoas já ouviram isso antes. Sim. Sim, claro, com certeza, sem dúvida nenhuma, absolutamente. Você realmente adora ouvir isso? Coelho divagante e curioso. Vá assistir ao filme interessante dele, Epicar. Assim, Paulo aperfeiçoou cuidadosamente os santos para a obra. Ele também disse que é realmente um trabalho importante. Em segundo lugar, vou explicar por que isso funciona. Porque Epáfras trabalhou com dedicação no ministério. Amém. Você está aí, por favor? Está me ouvindo, por gentileza? Yeah, well. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo, vos saudou, dizendo: trabalho sempre fervorosamente por vós em orações, para que permaneçais perfeitos e íntegros em toda a vontade de Deus. Epáfras, que é um de vocês, um dedicado e fiel servo de Cristo, vos saúda calorosamente, sempre intercedendo com grande fervor e constância por vós em oração, pedindo a Deus com zelo e dedicação por cada um de vocês. Amém. O que isso significa? Epáfras trabalha fervorosamente. Assim, as Epáfras na Bíblia estavam em trabalho. Então, quero que você entenda que isso é trabalho. Dia do trabalho. Todo mundo fala em trabalho árduo. Trabalho duro. Não interprete mal. Sabe, um dia eu estava assistindo a um dos ministros do governo. Ele estava explicando, disse ele, sabe, eu já estive em tantas cidades do mundo. Ele era ministro das finanças de um certo país cujo nome começa com G. E vocês estão ouvindo? E ele disse que já esteve em tantas cidades, mas disse que nunca viu as cidades de verdade. Ele sempre vai do hotel para o aeroporto para a reunião e de volta. Então, às vezes você olha para essas coisas glamorosas, mas é por isso que às vezes eles têm certos benefícios e pequenos confortos para pessoas que fazem determinados trabalhos, porque elas ficam mais propensas a certas doenças por causa do estresse ao qual estão submetidas. Então, muitas coisas parecem gloriosas e brilhantes, mas não é nada fácil. Portanto, não se engane com o que você está vendo achando que é só alguma coisa gloriosa. É trabalho duro. Epáfras Lepsel. Aqueles de vocês que dizem querer vir para Gana, que querem ser treinados, que querem entrar para o ministério, que pensam que é uma viagem fácil, estão cometendo um erro. Porque são esses caras que já estiveram lá. Não há luz, não há água, não há comida, não há estrada, não há ninguém. Tudo, não há nada. Há uma situação aqui agora. Não há estacionamento. Sem KFC, sem McDonald's. There's absolutely nothing here at all whatsoever in this place. Tem o Kaká. Número 3. Ministério é hardware. Quem é este? Qual é o nome dela mesmo? Maburra, de quem você é esposa? A esposa de Samuel. Você ama Samuel, por favor, gentilmente. Eu amo muito Samuel, uau. O ministério é um trabalho árduo, porque Jesus descreveu os que trabalham no ministério como operários.
O que ele disse? A colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Certo, então, 3 razões pelas quais é trabalhoso são porque Paulo achava que era um trabalho árduo. Epafrás trabalhou e Jesus chamou seus trabalhadores de trabalhadores. Tenho certeza de que Bill Gates ou Richard Branson chamam seus funcionários de gerentes. E Bill Gates chama seus gerentes de funcionários de executivos. Mas Jesus chamou seu povo de trabalhadores. Uau! Como Jesus chamou seu povo? Trabalhadores braçais. Bill Gates chamava seus funcionários de gerentes. Richard Branson chamava seus funcionários de executivos, diretores. Mas Jesus chamou seu povo de trabalhadores. Não é fantástico? Então, se você vai trabalhar para o Senhor, não pense em ser um diretor. Você não é um diretor. Não pense em ser um executivo. Você não é um executivo. Você é o quê? Um trabalhador. Simples, direto e curto. Amém. Agora, quais são os 4 trabalhos que você vai fazer quando se tornar um trabalhador? Número 1, 4 dimensões do trabalho. A oração é uma só. Amém. Faça da oração, da verdadeira oração que realmente opera milagres, sempre a resposta para tudo. Problemas grandes ou pequenos, em qualquer situação, toda oração, oração que verdadeiramente opera milagres. Que todos façam uma oração. Oração é seu primeiro trabalho. E veja Epáfras, Colossenses, capítulo 4. Ele diz que está trabalhando fervorosamente por você em oração. Então, ruim, amém. Você está me ouvindo agora mesmo, por acaso? Por favor, confirme se consegue me escutar claramente. Você está pronto para assistir a um filme agora? Número 2, visitação. Amém. Jeremias capítulo 23. Quero que todos abram em Jeremias capítulo 23. Assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores: vocês dispersaram o meu rebanho e não os visitaram. Eles. Vocês não os visitaram. Eis que visitarei sobre vocês o mal das suas ações. É realmente mal deixar de sempre visitar o povo. Amém. A segunda palavra do pastor é visitação. Todos digam PBCI. P de oração. V de visitação. C de aconselhamento. I de interação. Amém. Então você deve se dedicar à oração. Você deve se dedicar à visitação. Se você é um pastor, tem 100 membros. Você deve saber de cor a casa de cada um. O nome de cada um de cor. Onde cada um mora, você deve saber todos os locais de trabalho deles. Você tem 80 membros na sua igreja e não sabe para onde eles foram. Que vergonha, você se chama pastor, você não sabe onde eles trabalham, nem o local de trabalho, seus escritórios, você deve ir lá, conhecê-los, eles devem saber. O pastor está aqui. Posso levá-lo para fazer visitas durante o horário de visitas? E peça isso pelo Espírito. Você tem que conhecer as casas das pessoas. Vá às casas humildes deles e veja de onde vêm. Ao recolher ofertas, vai entender por que não dão muito. Você vê a casa e eles entram, e não há nem cadeiras para sentar. Não há nada. Enquanto você tenta extraí-los, até mesmo seus dentes, para tomar sua oferenda. Sim, vivendo no caos. Dormindo junto a uma sarjeta à beira de um rio. As pessoas não sabem de onde vêm ao se vestir, é ir à igreja, passando por dificuldades. Eles estão sofrendo, eles não têm dinheiro. Então as pessoas não entendem os pastores, nós somos executivos. Jesus não nos chamou de executivos, ele nos chamou de vizinhos. Bill Gates chamou seu pessoal de executivos. Richard Branson os chamou de gerentes. O FNB os chamou de diretores. Nós somos chamados de vizinhos. E a Bíblia diz que você deve visitar. Então, quantos querem ser pastores? Pastores, isso significa visitar. Você bate na porta. Olhe para o irmão, cara. Ele amassou a cabeça. Tire.
Ele daí, tire ele daí, por favor, tire ele daí. Quem tem a água? Eu. Não disse. Eu realmente não disse, de verdade. Chokwe. Identificação. Observe atentamente quem parece estar com sono. E é essa pessoa. Observe os rostos deles. Estes são... Cuando dices chicoteado, te refieres a eso, ¿verdad? Ok. Diga a ele que esta é a última vez. Dê-lhe um cartão amarelo. Isso é um aviso, por gentileza. Isso é um aviso. Por gentileza, preste atenção, por favor. Certo, pode deixar, eu entendi perfeitamente o que você disse e vou seguir conforme combinado sem nenhum problema. Quantos já estiveram em visitação antes? Quantos nunca estiveram em visitação antes? Você nunca visitou ninguém antes? Agora, muitos pastores nunca fizeram visitação antes. Deus deseja que visitemos, que vamos às casas das pessoas, que cuidemos delas com atenção, que as encontremos quando estão desfilando, que as encontremos quando estão passando por dificuldades e que sentemos em suas cadeiras. Sinta como é realmente estar na casa de alguém. Sua pregação será: é por isso que alguns de vocês não têm histórias para contar. Você nunca fez uma visitação antes. Quando você visita, você vê coisas, você sente coisas. Você entende as pessoas. Um dia eu fui fazer uma visitação, só para conversar. Ei! Desde então, nunca mais, quando vejo alguém se vestindo na igreja, nunca mais presumo absolutamente nada sobre aquela pessoa de forma alguma. Nunca tinha ido a um lugar assim antes. E essa senhora nos orientou a ir por aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Quando fomos lá, eu não conseguia acreditar no lugar. O quê? Guito. E eu disse: este é um membro fiel. Ela está sempre na igreja, sempre muito bem vestida. Desde então passei a ter uma compreensão diferente das pessoas que vejo sentadas ali na igreja, observando atentamente cada detalhe. E quando você é pastor, mesmo quando está recolhendo ofertas, você precisa ter... Você, certo? Veja, nesta vida as pessoas nunca admitem as coisas. É isso mesmo, sim, com certeza, sem dúvida. Isso aí. Vermelho, cartão amarelo. Essa senhora aqui, a de vermelho, dê a ela um cartão amarelo. Irmã, levante-se e receba seu cartão amarelo. Parece que ela está resistindo ao cartão amarelo. Amém, que assim seja. Que assim seja, que todas as nossas preces sejam ouvidas e atendidas. Amém. Você está me ouvindo, por favor? Pode me confirmar se consegue me escutar? Você está aí? Número 3. Aconselhamento. Ensinando a palavra de Deus. Aconselhamento de pessoas. Também. Você precisa se tornar um conselheiro experiente e um provedor para as pessoas.
Você sabe como será para o seu rebanho quando você os aconselhar? Você será como um mágico, como o Superman, que sabe tudo, mas na verdade você não sabe tudo. Quando você realmente pastoreia as pessoas, elas vão sentir que você tem as respostas para tudo. Elas sentem que você sabe tudo. Elas pensam que você é quase como Deus, mas você sabe que não é. E você sabe que não sabe muito. E que o problema que eles estão enfrentando, você também tem o mesmo problema. É por isso, na verdade, então, Que tem respostas, é por isso que eu também tenho para eles. Então, aconselhar neste contexto se refere especificamente a alimentar e cuidar das ovelhas. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, acredito sinceramente que estou certo sobre isso. O que diz lá? Eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que os alimentarão com conhecimento, sabedoria e entendimento, guiando vocês com cuidado e atenção. Amém. Agora, cartão de advertência. Todos os refugiados que lembrarem de alguém vão até essa pessoa para trocar. Agora é hora de voltar para onde tudo começou, retornando ao ponto de partida para continuar a nossa jornada. Agora, como um bom pastor, você deve alimentar o povo com duas coisas. Uma delas é o conhecimento. Conhecimento. Todo mundo fala em conhecimento. Conhecimento. Você deve se lembrar de um dia em que um pastor estava pregando e um dos membros da congregação se levantou e disse: Pastor, não há versículos bíblicos em sua mensagem. Inclui algumas passagens bíblicas. Muitos versículos compõem a obra. Não existem escrituras. Portanto, você deve ter conhecimento. Outra coisa que precisamos ensinar às pessoas é a compreensão verdadeira e profunda. Agora, a compreensão é realmente a chave mais importante para superar sua natureza bruta e instintiva. Quando as pessoas têm uma natureza humana que age por instinto, a chave para superar isso vem do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Deus te fortalecerá pelo seu espírito, na verdade está se referindo ao espírito de entendimento. Você está me ouvindo? Você quer que eu continue o que estou dizendo? Estou explicando algo para você. Tente entender isso. Um leão tem relações sexuais quando sente vontade, quando deseja. Leões machos adultos frequentemente lutam entre si quando se encontram em território. Então, sexo, brigas, ter filhos, todos eles procriam. Comer, assim que eles te veem, eles vão te comer. E mesmo nós, seres humanos, eles nos comeriam, mesmo que pudéssemos ajudá-los muito. Beber, matar, sexo, ter filhos e brigar. Essas 5 coisas. Agora, a Bíblia diz, e talvez devêssemos analisá-la, porque quero que vocês entendam claramente por que precisam ensinar e transmitir entendimento às pessoas. Conte isso para Jude, por favor, talvez. Agora, a carta de Judas, também conhecida como o livro de Judas, capítulo 1, uma breve introdução. Ok? Versículo 9. Você está aí? Eu realmente sou. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, discutiu a respeito do corpo de Moisés.
A morte não lhe trouxe contra si uma acusação injuriosa, mas disse: o Senhor esteja contigo. Ora, estes falam mal daquilo que não conhecem, ou seja, criticam aquilo sobre o qual não têm entendimento. Mas o que eles sabem naturalmente, aquilo que lhes é instintivo. Amém? Como os animais irracionais, nessas coisas eles acabam se corrompendo, pois agem sem pensar, guiados apenas pelos seus impulsos naturais. Todo mundo diga, logos. Logos. Logos significa, por ejemplo, bruto o algo similar en este contexto. Destituído de toda razão, irracional, logos. Ora, essas pessoas se comportam de forma evidente como verdadeiras bestas irracionais, completamente desprovidas de qualquer razão. Amém. É somente quando você tem um entendimento mais profundo, um conhecimento mais detalhado, que você não se comporta como uma besta. A ideia. O que é uma boa besta? Quando quero beber, eu bebo. Quando quero comer, eu como. Quando quero brigar, eu brigo. Quando quero fazer sexo, eu faço sexo. Agora, quando você olha para a vida sexual indiscriminada de nós aqui na África do Sul, percebe que descemos ao nível dos animais. É verdade. E o que aconteceu, na verdade, foi que vocês decidiram de maneira consciente que essas coisas, há duas pessoas que falam sobre Brutus, sobre a brutalidade dos seres humanos, que desceram ao ponto de não mais raciocinarem, de não conseguirem pensar de forma lógica ou racional. Ora, diz o texto, mas naquilo que eles conhecem naturalmente como feras irracionais, nessas coisas eles se corrompem ou se destroem, comportando-se de fato como verdadeiros animais. Amém. O que te diferencia de um animal é a sua capacidade de raciocinar e pensar com calma e realmente tentar compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Um dia, eu me lembro que vi um filme muito interessante sobre um gorila. E esse gorila havia sido colocado em um zoológico. E eles queriam que o gorila tivesse um filhote. Então trouxeram diferentes e variadas fêmeas para que de vez em quando uma delas fosse escolhida. Mas ele nunca conseguia de jeito nenhum engravidar nenhuma delas. E eu estava assistindo a uma das sessões, quando eles trazem a esposa, a nova fêmea, a mulher gorila, a gorila fêmea do grupo. Eles a colocam cuidadosamente na jaula e então os tratadores ficam ali em pé, observando atentamente a luz do dia. Está vendo o que acontece e todos ficam ali assistindo, prestando atenção e então começam a incentivar. Vai lá, faça isso, faça isso. E os gorilas fazem tudo junto com os tratadores e toda a equipe do zoológico. Ficam ali em pé porque, como feras brutas, se você sente vontade, faz o quê? Você faz. Não importa se tem gente ali ou não, entende? Mas você e eu, nós ficamos pensando. Primeiro estão os tratadores ali, nos observando. Como você pode fazer isso? Não é decente. Assim que surgir um pouco de raciocínio, mesmo que seja apenas um pouco, alorros. Destituído de raciocínio. Então, o espírito de compreensão, quando você entende seu corpo, você pode controlá-lo melhor. Amém? Portanto, são as pessoas que entendem o corpo que conseguem controlá-lo melhor. Por isso, ensinamos você a entender o porquê. Por exemplo, se você sente desejo por uma mulher, isso não é um pecado em si, mas sim algo fisiológico. É por isso que quando retiramos uma substância química de você,
Entendeu? Então você percebe que não sente mais vontade disso. Então você percebe que esse sentimento que estou tendo é causado por isso, isso e aquilo. Então eu não preciso fazer isso, aquilo e aquilo outro, porque eu entendo o que está acontecendo comigo. Mas alguns de nós, quando algo está acontecendo, não entendemos. Tudo que sabemos é que me sinto assim, então devo seguir esse caminho. Como muitos de nós, veja, se você se entendesse, você perceberia que tudo o que está procurando é amor. Você está procurando segurança. Você não está procurando sexo. Não é bem isso que você está procurando. Mas você nem gosta disso. É verdade, mas como você não se entende direito, não sabe exatamente o que está procurando, continua indo atrás de alguém que nunca lhe trará felicidade verdadeira, você o segue como um bruto, quase que por puro instinto, simplesmente vai como... Que? Quando você terminar, não terá mais nada. Valor sinônimo de coragem. Será que alguém pode, por favor, me dar uma maçã? Você tem uma maçã? Se tiver, pode me dar uma maçã, por favor? Eu gostaria de comer uma maçã agora. Me dê uma maçã, por favor. Uma maçã, por favor. Uma maçã vermelha. Oh. Este é pequeno. Uau! Doutor, agora por gentileza, se possível. Grande já, venha por gentileza. Fique aqui mesmo por gentileza por enquanto. Você vai se casar em breve. E o seu cônjuge... Isso é, ou seja, isto é, por exemplo, de certa forma... Uma maçã. Você gosta da minha maçã. Você adora minha maçã. Agora... Vou te pedir, por favor, por gentileza, se possível, faça o que eu quero que você faça, ok? Ok. Esta é a maçã dele. Mas antes que ele finalmente receba sua maçã, muitos de nós provavelmente vamos receber a nossa antes dele. Here is murder, simply put. Dê a primeira mordida. Basta morder em um lugar diferente. Lugar diferente, não muito grande. Que tal dar uma mordidinha agora, sentindo o sabor e aproveitando esse momento delicioso? Mulheres, vocês vão morder as mulheres. Hey, how are you? Hey! Todo mundo está mordendo pequeno. Quando o Bijó chega... Você estava lutando contra o garoto bomba naquele momento. Bem, há ainda mais violência acontecendo agora. Muito bem, agora sente-se e relaxe. A maçã está chegando. Antes que chegue, você vai deixá-lo. Você vai acabar se afogando um pouco. Sim, foi perfeitamente ajustado, sem dúvida. Meu Senhor. Isso é que é elegância. Alguém mordeu a isca? Amargo. Você vai, pouco antes de você mordê-lo, você falou sobre isso, você disse, isso morde sexualmente. Isso eu quero experimentar.
Quando você se entender melhor, saberá o que está procurando. Como mulher, você realmente faz sexo. Não é bem isso que você procura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você. O que você está procurando? Não bem de fato e bem de fato. O quê? Segurança, talvez. Ele encontrou uma esposa. Ele encontrou algo realmente muito bom, verdadeiramente especial para a sua vida. E o mundo inteiro concordará que a companhia a fez se sentir tão realizada com você. Companheirismo não é. Isso. E o Senhor lá em cima. Você, eu e o Senhor acima. Nós temos segurança. Nós temos o quê? Segurança. Com você. Eu mesmo. E o Senhor lá em cima. Nós temos segurança, sentimos essa segurança ao nosso redor. Nós temos segurança, sim, é uma sensação reconfortante. Uau, que tranquilidade! Você preenche minha vida com tanta alegria que nem consigo lembrar como éramos antes. E mesmo que às vezes sejamos apenas supremos, você ainda sabe que eu te amo e você me ama. Também. Com você? Emily e o monte de insetos. Esta é sua esposa, a dedicada companheira de vida. E Muitas pessoas realmente estão brigando. Com você e eu? E um monte de bugs. Nós temos segurança, o que significa que estamos protegidos contra esses problemas. Nós temos segurança, garantindo que nossos dados estejam seguros. Muitas pessoas são. Agora, atualmente, muita gente realmente não respeita de fato. Irmãos, venham cá, por favor, passe-os adiante um pouco. Irmãs, vejam o que estão fazendo com vocês. Sim, para mais uma. Para a tarde, come por mim. O lixo. Aí, o futuro de alguém. Irmã, veja bem, se você realmente entendesse, não deixaria ninguém te beijar. Então, quando um homem... Se ele encontrou uma esposa, encontrou algo bom para a sua vida. E o mundo inteiro será feliz, tão grande quanto o sol. Cadê? Não sobrará nada. Deixe-me. tenha o Senhor do tempo ao seu lado. Tenho total e completamente segurança. Esta é só para você. Beijo. Eis que, como era de se esperar, surge o primeiro-ministro.
HIV, não é HIV, mas este é o que sobrou. Agora vai e mostre ao seu pai, por favor, que é com esta aqui, de verdade que eu quero me casar. Esta aqui. Veja, vai e mostre o seu... Pai, let me repeat, pai. Você quer mesmo casar com esta pessoa? Eu realmente amo muito isso. Meu filho, em todo o mundo é só isso que você conseguiu encontrar? Que é isso que você, afinal de contas, atraiu para si mesmo? Esta é minha querida esposa. Eu realmente quero me casar com ela. Homem! Filho! Vamos oficializar a cerimônia! Então você é árbitro de verdade? E depois você pede para eles beijarem a noiva? Grande Jota, impressionante! Você aceita? Senhorita Arya, com todo o respeito, por gentileza? Falta de quê? Você considera, em sua opinião, esta região ideal para o vinho do seu casamento? Amar, guardar e honrar sempre, verdade? E abandonando todas as irmãs cristãs, companheiras de fé. Ser fiel somente a ela durante toda a vida de vocês dois, enquanto ambos viverem. Se você disser, com certeza direi. É. Como fazer os caras se transformarem em cachorros. Não, você tem que comprar seu boné. Você não pode estar na igreja. Você tem que vir para a igreja. Você não pode estar na igreja. Você não pode ir à igreja. Eu faço. Eu faço. Se você disser, certamente direi. Com certeza. Senhorita Arya, o confortável colchão Arya. Colchão Arya. Neste dia especial, quando todos os que brilham vestem branco puro e você veste papel limpo. Você reserva um grande dia para se tornar seu marido legalmente casado? Sim, eu faço. Batam palmas para a senhora Alia! Sim, você mesmo aí, olhe para cá, por favor. Vamos receber a comunhão daqui a pouco. Mas antes disso, quero pedir ao nosso querido Big J que, por favor, revele para todos nós aqui presentes. Por quê? Porque você diz que não há mais nada a revelar. Você diz que não há mais nada a revelar. Você sente que sua noiva está fazendo uma saudação nupcial? Após o casamento, nada. Gostaria de revelar. Nada como uma revelação? Então você presta continência imediatamente? Nada a comemorar. Nada a comemorar. É preciso prestar homenagem aos seus sublimes. Onde está o cinegrafista? Ele está prestes a beijar a noiva. Espere. Você é o cinegrafista oficial? Fizemos isso para o nosso álbum. Entendi, né? Certo. Deixa eu ver. O que eu disse mesmo? Sobram muitos resíduos. Resíduos de quê? Alegações anteriores. Você afirma que nunca soube que houve saudações anteriores? Você está surpreso? Não tantos. Não tantos? Bem. O sangue de Jesus lavou tudo. Afinal de contas, agora você pode beijar a noiva. Ele beijou a noiva? Não, ele não fez isso.
Ok. Vamos chamar o mestre. Não sei o que ele está fazendo. Então, Big J, por favor, vire-se e fique de frente para a congregação. Senhoras e senhores, respeitáveis presentes, com a autoridade que me foi conferida como servo do Deus Altíssimo, como ministro ordenado, apresento-lhes esta tarde. Mestre, e a estimada senhora Colchão de Área Grande? Já. Grande J. Vamos sair para tirar as fotos. Antes de irmos, queremos saber como o Joel vai lidar com esse profissional. Você já terminou seu trabalho? Sim, nós tiraremos as fotos. Há outro casamento marcado para breve. Oh, por favor, por favor. Há outro casamento. Por favor, toque. Sim. Há outro casamento. Eu não sei meu nome. Uma virgem. Virgem? Antártica Virgem. Então, senhor... Qual o seu nome? Acuquá? Aquacau? Você aceita por gentileza levar a senhorita High Pretty esta tarde, por favor? Antártica Virgem, para ser tua querida e amada esposa, para honrar, amar profundamente, respeitar e renunciar a toda outra inconstância, entrego-me somente a ti, com todo o meu coração. Se você quiser, diga certamente que sim. Eu... Certamente. Vai. Batam palmas. Senhorita Virgin Atlantic, você promete amar, honrar e respeitar sinceramente o Sr. Acucal, comprometendo-se a abandonar todos os outros irmãos cristãos e a dedicar-se somente a ele? Guarde-se apenas para ele enquanto ambos viverem, permanecendo fiel e leal em todos os momentos de suas vidas juntos. Se você disser essas palavras com convicção, certamente eu também direi. Com certeza. Batam palmas para a senhora. Meredith. Bom, agora saiam para tirar fotos, desvendem o véu e beijem a noiva. Então, por favor, poderia gentilmente apresentar a sua noiva para todos nós? Por favor, tirem uma foto, façam um casamento. Não havia nada para revelar. Se apresse. Muito bem, pode beijar a sua noiva. Então eles vão sair para tirar fotos. Para fotos. Por favor. Elevador moderno de pasajeros de uso cotidiano, seguro. Levante-o, por favor, levante seu... Depressa. Não, por favor, não. Ela morreu. Misericórdia. Agora, senhoras, se vocês realmente entendem que é isso que está acontecendo com vocês neste momento, gostariam de fazer o mesmo? Não. Vocês não gostariam disso, não é mesmo? É exatamente isso que está acontecendo agora, não é verdade? É isso que está acontecendo, vocês percebem? Tem gente com bunda aqui e eu não estou usando a minha. É isso que está acontecendo. E eles suspiram. Sim.
É isso que está acontecendo na África do Sul. E na África Ocidental a situação é diferente. Posso te dizer isso. Não é assim. A forma como vocês fazem sexo aqui é diferente da forma como fazem na África Ocidental. Nós fazemos sexo, mas não como vocês. Sim, sim. Verdade? Verdade ou não é verdade? Verdade. E se você se conhece como mulher, sabe que não ama sexo. Você ama o amor. Não é verdade? Sim, certo. E segurança. Felicidade. Irmãos, vocês precisam entender o que está acontecendo com vocês. Quando você precisa entender. Um irmão, ele acordou cedo de manhã e sentiu uma certa sensação que muitos irmãos sentem. Logo de manhã cedo. Ele se levantou, olhou e disse: "O que é isso? Em nome de Jesus, eu ordeno que você abaixe." Ele ordenou que abaixasse imediatamente. Abaixe agora, por favor. Ele não entendeu completamente a normalidade fisiológica que estava experimentando naquele momento. Ele estava repreendendo algo que, na verdade, não pode ser repreendido de forma alguma. Então, se você tem compreensão, você se torna superior, aprofunda-se em relação ao outro. Sem entendimento, pensa como um animal. Quando entende, diz: "Ah, isso sinto agora, isso preciso, isso mereço, isso entendo." Sim. Quando você tem uma compreensão realmente verdadeira, você deixa de ser um bruto. Besta, now please. Uma besta bruta fêmea ou uma besta bruta macho. E você deve ser superior a um animal, em nome de Jesus. Em todas as áreas. Combate. Quando entendermos, não ficaremos apenas brigando uns com os outros. É quando não há entendimento que se briga com um irmão. Quando você tem entendimento como pastor ou como igreja, você percebe que a Lighthouse pode existir por 1000 anos, mas nem todas as pessoas estarão na luz, nem todas as pessoas jamais serão salvas na luz. Por isso, muitas igrejas precisam trabalhar juntas. Juntos, todos nós precisamos trabalhar. E essas igrejas. Não importa quem você seja ou quão bom você seja, nem todo mundo vai à sua igreja. Então, quando você adquire entendimento, você para de lutar contra os outros e começa a ajudar, a levantar uns aos outros. Amém. Quando você não tem entendimento, começamos a dividir a igreja. Quando você tem entendimento, então você começa a não querer que a igreja se divida. Quando você entende que esta igreja não é apenas alguém fazendo alguma coisa, mas que estamos tentando ser igreja. Você está ouvindo? Estou ouvindo. Então você tem outra coisa. Você não apenas... Mas leões, eles não entendem. Às vezes eles brigam e se ferem de tal forma que não conseguem mais comer. Então os leões morrem matando uns aos outros. É impressionante. Se você assiste à vida selvagem, percebe que os leões brigam entre si até o ponto em que um deles fica ferido e não consegue mais lutar. Entendeu? Não consegue mais comer. Por isso você precisa se entender. É por isso que os pastores devem alimentar com entendimento também. Para que as pessoas entendam o porquê e o que está acontecendo. Por quê e por quê? Por isso, quando eu ensinava sobre ganhar almas, eu pregava sobre 55 razões. Agora tenho 120 razões pelas quais você deveria ser um ganhador de almas. Entenda o porquê. Obrigado. Se você é um irmão, está ficando cada vez mais velho e não vai se casar. Você precisa entender por que se casou. E uma das razões pelas quais vocês são casados é para fazer sexo. Brice ou Lali está dizendo que isso vai te ajudar. Sexo vale a pena ter. Por que eles são casados? Eles não são casados pelo civil. Casamento. A união celebrada entre duas pessoas. Eles são casados.
causa do que a palavra de Deus diz. Diz que se um homem está enterrado, ele deve se casar. É melhor casar do que enterrar. Também é que você vê que as pessoas não entendem o porquê. Então eles se casam e aí você vê que a esposa mora em Petersburgo e o marido mora na cidade do Cabo. Isso significa que você não entendeu por que se casou. Porque você se casou. Sua esposa está aqui, seu marido está aqui e você não entendeu por que você se casou. Se vocês vivem separados depois de um tempo, um vai encontrar alguém, o outro vai encontrar alguém. Porque você não se entende. É por isso que você vai para o internato. Colocam meninos aqui, meninas ali, porque eles entendem. Os homens vão acordar cedo de manhã e vê-los com as mulheres. Até mesmo na adolescência eles faziam isso. Então eles colocam um cercado aqui, eles entendem. Eles fazem um banheiro para separar o comportamento masculino. Eles se entendem há anos. Por isso até banheiros de aeroportos separam masculino e feminino. Até hoje, banheiro masculino, homens vão lá importunar outros homens. Até mesmo homem, você consegue imaginar homens e mulheres indo ao mesmo lugar? Você está aqui, neste momento, presente e consciente do agora. Você está aqui ou vai para casa? Eu estou aqui esperando, apenas querendo saber o que você vai decidir fazer agora. Seu agora, por favor. O entendimento vai te salvar. Amém. Que Deus te dê entendimento. Amém. Se você entendesse o relógio no seu corpo e há um relógio que está ticando, tique, 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 mudando gradualmente, mas na sua mente, é por isso que quando você morre, você é tão jovem quanto era ao nascer. Você continua vivendo com a mesma memória e tudo porque o espírito e a alma são eternos. Então você precisa entender que se vai servir a Deus, tem que servi-lo quando há coisas que pode fazer com facilidade. Não será tão fácil para mim fazer certas coisas que eu fazia quando tinha 21 anos. Carregar tambores para cima e para baixo, fazer isso, eu nunca me importei com nada. Mas você precisa entender que existe um tempo para as coisas. Entenda que você não será sempre bonito. Entenda por que você se sente atraído pela mulher. Isso vai te ajudar a saber com quem casar. Que você não entende, só olha para o dedo dele, só vê olhos bonitos, isso bonito, aquilo bonito, seja o que for, sem entender. Se você ler a história que estávamos lendo ontem, ele foi pelo caminho como um boi. Coloque de novo o provérbio 7, diz que é como um boi para o matadouro. Sem entendimento, você simplesmente vai. Certo dia eu estava na Tunísia. Então eu vi um açougue. Ela o alcançou e o beijou. Desça. E foi por isso que vim ao encontro deles com cuidado. Rápido, rápido. Rápido. Estou morto. Sinto como se estivesse caindo cada vez mais fundo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, sem parar. Como se não houvesse fim. Próximo. Precisamos dar um jeito nesse cara. Próximo, próximo, próximo. Ele foi pro oeste atrás dela. Depois de quê? Você já viu um boi sendo levado para um matadouro? Um dia eu estava na Nigéria, vi cerca de 10 vacas no acampamento da Redenção. Eles estavam abatendo vacas. Todas estavam ali paradas, quietas, esperando. Eles pegam uma, levam para dentro e a abatem. Bem na frente delas, elas podiam ver, e mesmo assim continuavam ali tranquilas. Será que elas entendiam o que estava acontecendo? Elas apenas ficavam ali calmamente. Se fosse você, ficaria ali calmamente. Por que você não entende? É por isso que estamos pregando, para que você entenda o que você é como mulher. Se você entender o que é como mulher, sua forma de pensar e de escolher vai mudar. Não é só seguir esse fluxo de casamento chegando dizendo, eu te amo. Eles dizem, você é burra, não abra a boca, não responda a isso. Diz que imediatamente peça a um boi para ir ao matadouro ou a um tolo para corrigir seus pensamentos. Estenda a mão, assim a compreensão ajuda você a mudar seu comportamento. Irmãos, essa é a chave para vencer a sua natureza carnal. Você precisa entender isso. Agora é isso que ela deseja.
agora está indo para cá. Amém. Tenho um cartão vermelho aqui comigo. Vou mostrar para você agora. Preste atenção, ok? Vir. Cartão vermelho. Bem aqui. Este aqui me dê um, por favor. Cartão vermelho. Ah, tchau, tchau. Até logo. Até breve. Por favor, sente-se imediatamente no chão, mantenha as mãos visíveis e não faça movimentos bruscos. Isto é a polícia. Hey there, how are you? Quantos querem ser bois brutos? Sim. Você pode vencer seus instintos carnais através da compreensão. Amém. Entenda que você não será um animal. Quantos têm sentimentos relacionados a animais? Você sente instinto animal no fundo, na parte de trás? Atrás. Polícia. As costas. Ninguém entende. Eu disse lá atrás. Quantos de vocês têm instintos animais lá no fundo? Não entendi a mensagem. Eles não são meus. Levem suas bombas d'água para lá, por favor. Olá? Você entendeu a mensagem? Hã? Certo. Veja 2 Pedro, capítulo 3. Quero terminar isso. Segunda Pedro, capítulo 2. Versículo 12. Mas estes, como animais irracionais criados para serem capturados e destruídos, falam mal de coisas que não entendem, não compreendem e perecerão completamente em sua própria corrupção. Mais uma vez, vemos claramente que o comportamento bruto, grosseiro, surge da falta de compreensão, da ausência de entendimento. Chegou a hora de matar. Eu vou matar. É hora de sexo. Eu vou ter. É hora de comer. Eu vou comer. Qualquer coisa que você sente vontade, você faz. Você é guiado 100% pelos sentimentos. Você não tem entendimento de nada. Você é como um boi. Você é como um bruto. Uma besta bruta natural. Feito para ser capturado e feito para a destruição. Você foi feito para a destruição ou foi feito para a vida eterna? Portanto, aumente seu entendimento na igreja. Entenda o que eu sou para você. Fé com entendimento. Quando você entende, você se comporta de forma diferente. Quando você não tem entendimento, uma grande coisa estará ao seu lado e você não vai valorizá-la e vai perdê-la. Porque você não entende muitas mulheres. Você não entende o que está procurando no casamento. Por isso você olha para o homem e diz, ele é mais alto, você é mais baixo. Ele é mais alto que você. Ele é mais baixo que você. Ele não coloca o dedo no nariz. Isso é assim. Esse lugar é assim. Isto é aquilo. Você não entende. Quando você se casa, todas essas coisas não contam. Um irmão foi perguntado, o que você quer em uma mulher? Ele disse, eu quero seios grandes. É só isso que eu... Quero. É só isso que ele deseja. Você precisa aumentar seu entendimento. Felicidade no casamento não é por causa de seios grandes. Tudo bem? Então, Jeremias capítulo 3. Pastores, o que vocês devem fazer? Dar entendimento quando você quiser terminar seu casamento? Se você entende que uma mulher é realmente uma mulher, quando você deixa esta, vai para outra. Você vai encontrar praticamente a mesma coisa. Mas se você não tem esse entendimento, vai pensar que existe uma melhor aqui. Você olha para elas e diz, ah, essa aqui. Por quê? Eu deveria ter te conhecido antes. É por isso que um grande número de pessoas que se divorciam de novo e de novo e de novo. E o último grupo de pessoas que se divorciam se casam novamente. A primeira pessoa, eles se divorciam cerca de 50%, metade deles volta atrás. Porque aí eles entendem que o primeiro não era tão ruim assim. Mas você pode obter conhecimento antes de fazer isso.
Sim, ao vir à igreja você será alimentado. Jeremias 3, versículo 15. Largue isso agora mesmo, diz o texto. E eu lhe darei pastores que o alimentarão com profecias inspiradas, com revelações proféticas, com o quê? Conhecimento e compreensão. Sua vocação está realmente ligada à minha, não é? Conhecimento e compreensão. E, finalmente, interação. Espera-se que um pastor interaja com suas ovelhas. Amém. Converse com eles, ame as pessoas. Alguns de vocês estão quietos demais. Você está muito quieto. Você é tão instável emocionalmente. Tão instável. Você não pode ser um pastor. Você precisa interagir com as pessoas. Você não pode dizer, eu não gosto de conversar. O que você quer dizer? Eles não vêm a este acampamento de pastores. Você não vê que estou falando da manhã à noite dormindo? Estou falando com você para te acordar. Ei. Amém. Você não pode dizer isso. Você precisa decidir por si mesmo. Estou falando. Quem me conhece, me conhece. Sou uma pessoa muito quieta. Eu não falo nada. Quando vejo minha esposa, ela assume a conversa. Minha esposa pode falar daqui até amanhã. Conversa a unção. E eu estarei ouvindo-a cantarolar. Mesmo quando tento lhe contar, ela me interrompe e depois me pega, né? Não tenho outra escolha. Preciso ficar em silêncio e ouvir. E eu apenas flutuo. Só preciso fazer uma ou duas perguntas ao longo do processo. Você pode ver que estou seguindo o canal. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Quando você se entende como mulher, entende o homem com quem se casou. Um dia eu conheci um certo homem. Ele estava com uma certa esposa. Certa esposa. E a esposa estava ficando louca. Oi? A esposa disse, estou morrendo nesse casamento. Eu perguntei, por quê? Ela disse, ele não conversa comigo. Aqui. Ele não conversa. Silêncio, nenhuma palavra. E veja, se você tem entendimento, sabe que quando está conversando, lidando com uma mulher, ela quer conversar. Você tem que falar para chamar a atenção dela. E você não tem entendimento. Diz, uma vez que faço sexo com você e te compro um carro, você deveria estar bem. Você está perdido. Você faz sexo, você tem tudo. Enquanto isso, quando elas fazem sexo, elas não têm nada. E você, mulher, não entende o animal com quem se casou e esse animal quer sexo o tempo todo até ficar velho. Mesmo quando está velho, você tem diferentes tipos de comida. Por quê? O que você diz? Por que você aperta? Por quê? Por que você amarra o rosto? Por que amarrar o rosto? Aperte seu vizinho e pergunte, por que você está amarrando o rosto? Aperte-o corretamente enquanto você amarra sua fé. Sua mandíbula é o quê? Sua mandíbula e interage. Interagir. Conte para alguém. Interagir. Interagir. Amém. Levantem-se todos. Quais são as 4 dimensões da obra de um mestre? O número 1 é o quê? Quantas pessoas vão orar? Todo mundo. Número 2, qual é a segunda dimensão do trabalho do pastor? Uau! Quantos irão às casas das pessoas? Número 3, quais são as terceiras dimensões? Aconselhamento. Com o quê? Conhecimento. E quais profecias? Entendimento. Amém. Quantos conseguirão superar isso através da compreensão? Uau! Você sabe como as pessoas são.
O homem branco superou tantas doenças que eles entenderam como eles te entendem tanto. Eles podem tirar o seu coração e colocar outro de volta e te deixar pronto. Em 3 dias você já estará se movendo. Porque eles entendem o que está acontecendo. E no começo, quando tiram seu fígado, seu rim, colocam outro no lugar. Eles têm tanto entendimento sobre tantas coisas. Conheci um irmão, ele estava me levando para vários lugares. Ele disse, sabe, eu doei meu rim para minha filha. Eu disse, uau. Dei para minha filha. Então, minha filha, veja que esse é o meu rim. Sim, ela também está se movimentando. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Através da compreensão, você pode superar até mesmo a morte. Você pode vencer a morte. Sim, eles podem ficar com eles. Ariel Sharon ainda está viva. Ariel Sharon, primeiro-ministro de Israel, ainda está vivo. Sim. Eles sabem como preservar o coração. Você sabe como cuidar dos pulmões. Você estará respirando. Você não está morto. Sim, ele se esqueceu da sua noção de tempo. Conheço alguém que faleceu após 28 anos. Ele voltou a funcionar após ser retirado do suporte de vida. Ele acabou de acordar. Todo mundo era velho. Ele era um homem idoso. Todos que ele conhecia naquela época, quando entrou em coma, já era um homem idoso. Ele acordou 28 anos depois. Sim, ele é um homem idoso. Ele ia dormir. Ele tinha entre 20 e 30 anos. 28 anos em um posto policial. Então ele simplesmente... Um dos meus. Meu pastor, meu. Fui a um funeral este ano. O pastor morreu. O que aconteceu foi que quando ele morreu, o hospital já sabia que ele estava morrendo. Então eles suspenderam a morte e chamaram os filhos. Então os filhos pegaram um voo e foram até onde o hospital ficava, chegaram lá e perguntaram: vocês estão todos prontos para ele morrer? Então você entende como se morre. Seus tecidos param de funcionar. Tudo. Quando todos os filhos estão ao redor, todos dizem: vocês estão prontos para ele morrer. Então eles desligam isso, aí ele começa a respirar, seja lá o que for. E então oram pela última vez e ele morre. Então eles suspenderam a morte para que a família pudesse compreender. Sim, eles podem remover seu seio e colocar outra coisa para que você pense que a pessoa ainda tem um seio. É fantástico. Tantas coisas, mas tudo por entender como as coisas funcionam. Sim, você está aí? Você está me ouvindo? Então, quantos vão buscar mais entendimento? Especialmente sobre a África. Como você é. Sim, há mais coisas que eu diria, mas não posso falar enquanto estou pregando. Mas há muito entendimento. Se você tiver, pode superar algumas coisas. Se você é colérico, entende que por ser realmente colérico, você nunca descansa. Se você é sanguíneo e realmente se entende, porque eu sou sanguíneo, eu não deveria lidar com dinheiro, sempre vou estar discutindo, sou sanguíneo. Se você se entende, você entende. Porque eu entendo que sou fleumático. Eu sei que você é pobre. É verdade. E nunca vou conseguir fazer as coisas. E há alguns trabalhos que eu não deveria fazer porque sou fleumático. E então, se você sabe que é melancólico, percebe, eu sou melancólico. Então é bom para mim fazer um trabalho onde eu tenha que organizar coisas, contar coisas. Pequena melancolia. Se você quer melancólicos fiéis e pessoas fiéis, eles são fiéis. Se você consegue alguém como eu, eles nunca te deixam. Eles são pianistas, são muito sacrificiais, realmente tocam instrumentos. São pessoas muito talentosas. Esses são os quietos. Eles não vão te deixar, nunca vão te trair. Se você entende quando fala sobre o relacionamento, você é assim, entende? Porque você ouve um som, provavelmente percebe que é um ladrão. E porque ele não se entendia, permitiu se tornar um ladrão. Já vi alguns dos mais rápidos se tornarem ladrões. Porque eles não se entendiam. E como eu, sei que não consigo lidar com os detalhes. Eu não conto dinheiro, não carrego dinheiro, não conto oferta, não assino cheque, nada, não faço nada disso. Sou apenas um pastor com uma Bíblia. Sim, eu me conheço, não sou sanguíneo com dinheiro, mas não tenho tempo para ficar contando isso. Eu nem mesmo entrego ofertas na igreja. Eu faço oferta fora da igreja, mas não ando com dinheiro comigo. Então eu não carrego dinheiro, tipo...
Então, ao se entender, você percebe que o comportamento das pessoas, você se salva disso. Ah, mulheres, se vocês entendessem que só estavam procurando amor, o irmão não procurava amor, procurava sexo. Quando vê um irmão, saiba que ele procura sexo. E você? Procura amor e segurança. São duas coisas diferentes. Você só queria um coração, ele queria sexo. Então você achou que recebia um abraço antes de perceber que já estava na cama. Depois que você termina de fazer sexo, percebe que tudo o que ele queria era ejacular. Certo dia, uma certa senhora, afinal, estou terminando. Pensei que tinha terminado, mas eu só estou te dizendo, é lá. Ela tinha sido tratada de uma maneira muito semelhante a esta maçã que você está vendo aqui, e agora, infelizmente, ela tinha HIV. E ela disse, todos esses homens, agora ela entendeu por que os homens estão ali. Ela disse, os homens não me amam, eles nunca me amaram. Eu não amaria. Eles nunca me amaram. Então ela decidiu, depois de pensar bastante, vou dormir com mais pessoas. Sim, ela é do país dela. Não vou te dizer o nome do país. Então ela começou a dormir com pessoas e dormiu com 2 pessoas até morrer de HIV. Quando ela morreu e estavam mexendo nas coisas dela, encontraram um diário. E no diário ela tinha todas as necessidades de todos os cerca de 300 homens com quem ela dormiu. Todos os cirurgiões do hospital, ela era enfermeira, todos os cirurgiões, todos os ginecologistas, todos os médicos, laboratoristas, seguranças do laboratório, motoristas, todas as manhãs, e ela disse, só uma pessoa mencionou a palavra casamento. Eles achavam que ela era uma tola, mas agora ela tinha se entendido e entendido a eles. Ah, você só quer me usar e ir embora, tudo bem, venha e aproveite. E isso a transformou em uma cama. Se você tem HIV, você dorme com alguém. Você sabe que tem HIV. Você é. E você pode ir para a prisão por isso. Você sabe. Sim. Você tem isso na África do Sul. Sim. Você dorme conscientemente. Você tem essa lei aqui. Você dorme com alguém, você sabe que tem HIV, uma pessoa, você é um quarto. Essa lei não existe aqui. Mas eu vi, de fato, alguém ir para a prisão por isso na Europa, porque você acaba virando um quarto. Vejo que ela entendeu isso. Ah, você sabe, é tão típico de você, uma jovem, antes de entender, compreenda que, esse cara aqui, na verdade, não é. Ele não me ama de verdade. É para isso que você me usa. Sim, assim você se entende melhor e se ajuda a ser uma pessoa melhor. Senhoras, na África do Sul, Deus está tentando lhes dar dignidade. Amém. Você entende o que estou dizendo? Dignidade. Dignidade. A dignidade precisa ser restaurada. Você é muito mesquinho. Então eu estive acordado. Conte ao seu vizinho. O pastor está lhe dizendo algo. É verdade ou não é verdade? Tudo bem. E o último é qual? Interação. Todo mundo fala em interação. Diga PVC. Eu, PPCI. Oração dedicada e significativa. Visitação atenciosa, aconselhamento breve, importante e necessário. Interação. Repita. Oração. Visitação. Aconselhamento. Interação. Digamos que estou pronto para ser pastor. Estou pronto para orar. Estou realmente pronto para a visitação. Estou verdadeiramente pronto para fazer terapia. Estou pronto de coração para interagir com as pessoas, com as ovelhas. Diga, estou pronto. Estou pronto para a oração, para falar em línguas, para orar, para trabalhar em oração, sempre com dedicação. Estou pronto para a visitação. Estou pronto para ir de casa em casa, de porta em porta, de pessoa em pessoa, visitando-as, indo até as suas casas, conversando pessoalmente com as pessoas. Estou pronto para a visitação. Diga, estou pronto para aconselhar,
para ensinar, para compartilhar conhecimento e entendimento com as pessoas. Estou dando a elas conhecimento e entendimento. Quero que elas realmente se entendam. Sou um ministro de entendimento e conhecimento, sempre buscando promover a compreensão. Sou um bom pastor. Estou aprendendo. Estou transmitindo conhecimento e entendimento. Diga novamente, conhecimento e entendimento. Diga conhecimento e entendimento. Estou pronto para a interação. Estou pronto para conversar. Estou pronto para fluir. Estou pronto para estar por perto, para conversar com as pessoas, para interagir com as pessoas. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Em nome de Jesus, estou pronto. Amém. Diga ao seu vizinho: vizinho, você sabe, estou pronto para as 4 dimensões da obra do Mestre. Quais são as 4 dimensões? Aconselhamento internacional. Amém. Você está pronto para ser uma pessoa de oração? Você está pronto para visitar as pessoas? Você está pronto para ir longe para visitá-las? Você está pronto para aconselhar as pessoas? Você está pronto para conversar com as pessoas? Você está pronto para interagir com as pessoas? Jesus disse: se você me ama, alimente minhas ovelhas, converse com o meu povo. Converse com eles. Younger Cho disse que as mulheres podem ser ótimas pastoras. Ele disse que Deus deu às mulheres o dom da fala. Elas estão conversando com as crianças o tempo todo. Quando minha esposa está por perto, eu não tenho chance de conversar com meus filhos porque ela tem o dom da fala. Agora fique quieto. Ela fala porque mulheres têm o dom da fala. Por isso, mulheres, vocês podem ser boas pastoras. Você vai se interessar mais pelo ministério do que pelo casamento. Deus permitirá que alguns passem por experiências amargas no casamento para que tirem os olhos dele e voltem para Deus. É verdade. Que você seja um bom pastor em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Eu já contei para vocês sobre a guerra. Tudo bem. Agora vamos assistir a um filme. Quantos estão prontos para assistir a um filme? Tudo bem. Você quer tomar um café antes de assistir ao filme? Você tem um café grande à disposição. Quantas palavras de café? O café acabou mesmo. Muito bem, vou te dar uma pausa de 5 minutos. Isso mesmo, claro. Agora, vamos mostrar um pequeno vídeo para vocês. Amém. Vou mostrar um pequeno vídeo para vocês. Da nossa cruzada que tivemos na Nigéria, que marcou profundamente nossas vidas. Amém. Quantos querem assistir à cruzada de cura de Jesus? Uau! Você ama Jesus, o curador?